Pois bem, eu quero compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Essa semana eu não estive muito bem, de saúde, e isso é coisa mais rara, gente. Coisa mais rara eu ter algum problema de saúde, né? Inclusive, às vezes eu passo anos e anos sem tomar um remédio, sem nada, sem pegar nenhuma gripe, mas essa semana eu fiquei meio dodóizinho. Tá certo que foi mais Xiaomi, né, do que qualquer coisa, né, mas não passei bem, e eu fiquei assim, sabe, como eu posso dizer, né, fiquei assim muito feliz com tantos irmãos, né, que se preocupam com a gente. Às vezes o pastor, que lidar com tantas pessoas, a maioria dos pastores, né, vivem uma vida muito solitária, e isso é uma questão não somente de percepção, mas de estatística mesmo, é comprovado isso. Né? E na quinta-feira eu disse, né, no culto, que eu não estava muito bem, inclusive foi a Adria que ministrou a maior parte da palavra, e na sexta-feira, gente, dezenas e dezenas de mensagens. Pastor, você está bem? Eu falo, estou mais ou menos. Pastor, você está bem? Não estou tão bem assim, não, né? E tem aqueles que são mais diretos. Pastor, você está bem? Se não estiver bem, eu vou passar aí, vou te levar no médico. Tem aqueles que são mais espirituais. Pastor, você não está bem, mas eu estou orando pelo Senhor aqui. Né? Mas é muito bom saber, né? Ter uma igreja que se preocupa, uma igreja que intercede, né? E isso, com certeza, nos incentiva muito. Porque, realmente, o ministério pastoral difícil nesse sentido, né? Porque a família pastoral, a família sacerdotal, ela está presente, sempre rodeada de muitas pessoas, mas no seu particular, na sua vida, a tendência é cada vez mais ficarmos sozinhos e se isolando. Eu não sei por que isso acontece. E quando nós vemos uma demonstração de carinho como essa, assim nós percebemos que nós não estamos sozinhos, não porque somos líderes de uma igreja, mas porque tem gente que nós podemos chamar não de ovelhas, mas de amigos. E muito obrigado pela amizade e pelo carinho de vocês. Evangelho, capítulo de número 16, 17, 18 deste texto tão conhecido. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. É um evangelho muito curto, apenas 16 capítulos, mas é um evangelho muito interessante, porque ele mostra o ministério do Senhor Jesus. Os evangelhos é a biografia de Jesus, conta os 4 evangelhos com Jesus. E uma história o Marcos a escrever o seu evangelho. Deus tinha um propósito, que esse evangelho alcançasse o povo romano. Então, quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, nós vemos claramente essa intenção de Deus com este evangelho. E o texto que nós vamos ler diz assim, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 16... E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Muito bem. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi feito neste lugar, por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, pelo momento de louvor e de adoração que é para o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada, que nos ensina e nos direciona em relação à nossa vida financeira. Porém, ó Pai, nós queremos mais. Nós queremos ouvir mais da sua palavra e por ela sermos direcionados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza nessa noite. Se existe alguém aqui neste lugar, ou alguém que nos assiste, que está com o seu coração endurecido, com a sua mente cauterizada,
que o Senhor quebre esse jugo, que o Senhor dê sensibilidade, dê sabedoria, que o Senhor faça de cada coração um coração fértil, para que a sua palavra, sendo uma semente, encontre um local para multiplicar. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sempre gosto nas ministrações de fazer perguntas. Por que eu faço muitas perguntas nas ministrações? Porque eu sei que quando nós escutamos ou somos questionados, escutamos uma pergunta, somos questionados a algo, isso nos faz pensar, né? Isso mexe um pouquinho com a nossa cabeça, né? Isso não é somente um exercício de transmissão da palavra de Deus, mas é algo importante para que a gente reveja, né? Ao procurar uma resposta para uma pergunta que sai do púlpito, a gente mexe um pouquinho já com a nossa mente, nós já vamos mexendo um pouquinho com o nosso coração. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para que Deus te chamou? Ou por que Deus te chamou? Mais amplo do que isso, por que Deus nos chama? Pense um pouquinho nessa resposta. Eu sei que essa resposta é uma resposta muito diversa. Eu sei que se eu fosse pedir aqui para 10 pessoas se levantarem e responder por que Deus me chama ou para que Deus me chama, com certeza eu teria 10 respostas diferentes, porque é uma pergunta muito ampla. Porém, eu creio que a maioria das respostas, ou seja, a resposta que você deu para si mesmo aí, todas elas convergem, chegam no mesmo lugar. Eu creio que Deus, Ele nos chamou para uma mudança. Amém? Deus nos chamou para uma transformação. Quando eu ministrava a palavra na semana passada, eu ensinava a respeito de 2 caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação, que nós precisávamos escolher, tomar uma decisão para qual caminho nós seguiríamos, e isso se chama o quê? Se chama salvação, e eu sei que você compreendeu isso, porém, a salvação é uma etapa dessa mudança que Deus quer produzir em nós. E o texto que nós lemos fala a respeito disso. Jesus, ele começou a reunir os seus discípulos, os apóstolos. E isso aconteceu depois que Jesus foi batizado no rio, e foi batizado por João Batista. Muito bem, Jesus foi batizado por João Batista lá no rio Jordão. E logo que Jesus foi batizado do rio Jordão e saiu daquele rio, ele já saiu dali com alguns discípulos. Se nós lermos um pouquinho mais sistematicamente a palavra de Deus, nós vamos entender que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. E Jesus já sai dali com alguns discípulos. Porém, a maioria dos discípulos de Jesus foram arrebanhados ali no mar da Galileia, né? Que nem mar é um grande lago. Né? Porém, é tão grande que se chama de mar, o mar da Galileia. E ali sim, Jesus, ele reuniu a maior parte dos seus discípulos. E o texto que nós lemos faz parte justamente disso, do momento onde Jesus chamava alguns discípulos. E a proposta de Jesus não é uma proposta para uma nova religião. Veja bem, quando Jesus está chamando aqui os seus discípulos, Jesus não está chamando para uma nova religião. Jesus não está chamando para novos conceitos teológicos. Jesus não está chamando para uma nova doutrina. Não é isso. O convite de Jesus também não é para uma nova sociedade. Jesus não está convidando esses homens para deixar aquele grupo que eles viviam tão somente, fazer parte agora de um grupo diferente, um grupo mais seleto de pessoas. Não é isso.
Jesus não chama esses homens para a religiosidade e muito menos para uma nova sociedade. Jesus chama esses homens para mudança. Chama esses homens para transformação. E como Jesus explica e ensina isso a eles? Jesus diz assim: olha, vocês conhecem esse mar. Vocês são pescadores. São homens que sabem pescar, conhecem essa profissão, são hábeis nessa profissão de pescador. E vocês sabem pescar peixes. Mas Jesus diz assim: olha, vocês vão mudar. Vocês não serão mais pescadores neste sentido literal. Agora vocês serão pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. E essa é a chamada de Deus para a nossa vida. É a chamada para mudarmos. A chamada de Deus para a sua vida é para que você mude. Mas que você mude em tudo. Você que é pai, a chamada do Evangelho para a sua vida, a chamada de Jesus para a sua vida, porque Jesus é o ponto da transformação. Jesus que muda a nossa vida. E você que é pai, Jesus te chama para quê? Não é para uma nova religião, para uma nova sociedade, para um novo grupo de amigos. Jesus te chama para que você mude como pai. Para que você, mãe, mude como mãe. Para que você cresça. Para que você seja melhor a cada dia. Porque Jesus te chama, você que é um profissional, para que você mude também como profissional. Para que você mude como vizinho, mude com a sua vizinhança. A chamada de Jesus para a nossa vida é uma chamada para mudança. E não existe um outro caminho que um cristão possa seguir. Porque um cristão que conhece Jesus, que é o ponto da transformação da nossa vida, se ele conhece a Jesus e ele não muda, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O cristão, ele tem que mudar constantemente. Ele tem que ter a sua vida transformada constantemente. O que nós não podemos ficar de forma alguma é da mesma forma, dia após dia, meses após meses, anos após anos, quem sabe não, décadas após décadas. Eu sei que a maioria aqui já teve uma experiência de encontrar um amigo do passado. Quem aqui já teve essa experiência de encontrar um amigo do passado? Levante a mão. Sim, de um passado. É que passado assim depende da idade da pessoa, né? Tem passado de pessoa aqui que é bem passado, né? Mas encontrar um amigo do passado, por exemplo, vou pegar aqui o meu exemplo, de você estar ali, andando em algum lugar, fazendo alguma coisa, de repente você encontra um amigo de 20 anos atrás. Você encontrou ali um amigo de 20 anos atrás. E quando isso acontece, algumas coisas são naturais. Né? Primeiramente, você abraça, você dá a mão, ô rapaz, quanto tempo, né? E você começa ali a conversar. E nessa conversa de reencontro, é normal as pessoas perguntarem, e aí, como você está? O que você tem feito? Você casou? Essas são as perguntas que são naturais. Né? E a gente responde, a pessoa pergunta, nos pergunta essas coisas, e a gente também pergunta para outra pessoa, a coisa mais natural. E aí se trava uma conversa. E aí você o quê? Você diz para a pessoa o que aconteceu com a sua vida ao longo daquele tempo, mesmo de uma forma breve, e ela também te conta o que aconteceu com a vida dela. O que acontece é que em alguns encontros como esse, ao encontrar com pessoas que fazia muito tempo que a gente não via, e ao fazer essas perguntas e termos essas respostas, a gente percebe que a pessoa não mudou nada. Não mudou nada. Às vezes você encontra uma pessoa de 20 anos atrás,
E você conversa um pouco com ela ali e você chega na seguinte conclusão: essa pessoa não mudou nada. Aí você chega em casa, né, você chama a esposa, e sabe o que eu encontrei? Encontrei fulano de tal, estava passando lá na cidade, encontrei aquela pessoa, sua esposa vai perguntar, mas e aí, como ele está? Não mudou nada. Isso mudou nada, gente, eu não estou falando fisicamente. Até mesmo porque 20 anos atrás, os meus cabelos caíam nos olhos. Hoje a minha barba cai no queixo. Mudou bastante. Não é questão de mudança física, porque isso é inevitável. Depois de 20 anos, meu irmão, por melhor que seja aí o seu creme anti-rugas, né, por melhor que não, o tempo passa, isso é normal. Não é desse tipo de mudança. Mas é quando você encontra uma pessoa e numa conversa rápida você continua percebendo que o caráter dela é o mesmo. As características dela é a mesma. 20 anos atrás, aquela pessoa era safada, sem vergonha. Você encontra 20 anos depois, a pessoa continua safada e sem vergonha. Encontra uma pessoa, mas depois de 20 anos, a pessoa que não gostava de trabalhar, depois de 20 anos, gosta menos ainda. E aí você fala assim, aquela pessoa, olha, Edri, passaram-se 20 anos, mas aquela pessoa continua a mesma coisa. Gente, isso é algo muito ruim. Isso é algo muito ruim. De deixar o nosso tempo ir passando. E o tempo, ele passa, é inevitável. E nós continuarmos sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. E isso é válido aqui dentro da igreja. É a mesma coisa. De vez em quando, nós encontramos uns irmãos, assim, de tempos atrás da igreja. A gente encontra os irmãos de 10 anos atrás, 15 anos atrás na igreja. E aí, quando nós encontramos uma pessoa aqui de tanto tempo atrás na igreja, né, a pessoa pergunta, a coisa que a pessoa pergunta para você é, e aí, você está lá na igreja do Vilelão ainda? Né? Você está lá na igreja, e o Vilelão como está? Né? Eu falei, está sem bigode agora. Está sem bigode. A maioria aqui não é da época do pastor Vilela de bigode, né? A pessoa pergunta, e a igreja lá, como que está? Você está na igreja ainda? E aí você vai fazer a mesma coisa que você faz com um amigo que você encontra aí. Você vai perguntar, e as perguntas vão surgindo, e aí, mas como que está? Como que está lá? Como você está dentro da igreja? Como está a sua vida? O que você faz lá na igreja? E aí você vai contar um pouco da sua história. E a coisa mais triste seria se essa pessoa que te encontrou chegar lá na casa dela e falar, sabe aquele irmão da igreja? Está lá na igreja ainda, mas continua a mesma coisa. Mas continua a mesma coisa. A coisa mais triste é quando uma pessoa nos encontra e já conviveu com a gente dentro da igreja, sabe que a gente é crente, faz aquela entrevista de encontro, e aí ela chega na casa dela e diz assim, olha, encontrei aquela pessoa, e a mulher fala, é mesmo, encontrei aquela pessoa, lembra 10 anos atrás? Então, está lá na igreja ainda, mas como ela está? Está do mesmo jeito, está do mesmo, isso é terrível, sabe por quê? Porque se isso acontece, alguma coisa está errada. Se Jesus é o agente de transformação da nossa vida, e Jesus está presente na nossa vida, como Jesus se faz presente nesse culto, e nós não mudamos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O natural e o normal de acontecer, sabe o que é? É uma pessoa nos encontrar. Uma pessoa nos encontrou. Aí ela faz a pergunta, mas como está a igreja? Lá está uma benção, rapaz, nós estamos arrebentando nas células. Amém? Nós estamos arrebentando nas células, está um mover de Deus, o discipulado está arrebentando, o negócio está caminhando. E a pessoa pergunta, mas e você? Não encontra lá o Célião. E aí, Célião, como você está lá na igreja? Rapaz, está uma bênção lá na igreja. Mas você, o que você está fazendo? Eu estou fazendo célula, eu tenho célula, eu faço meu discipulado. Mas é mesmo, Célião? Mas não é só isso não, sabe? Eu sou obreiro lá também na igreja agora.
eu ajudo, ó, lá estou na escala, lá abençoando o povo. E aí esse amigo do Celhão, aqui, que conheceu o Celhão na igreja, vai chegar na casa dele, e a mulher vai perguntar assim, você encontrou o Celhão? Eu encontrei o Celhão. Mas você não acredita, o Celhão mudou. Mudou. Olha que coisa linda. Lembra do Celhão? Agora, ó, ele é um líder lá dentro da igreja. Olha, ele é, né, um obreiro lá na igreja. Sabe a Vivi, a esposa dele, aquela jovem senhora bonita, continua lá casado, firme e forte, e ministrando louvor. Olha que bênção de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa bacana de se acontecer. Olha que testemunho divino. Olha que coisa maravilhosa um testemunho desse a respeito da nossa vida. Encontra o Davi. Você já tem décadas aqui, hein, Davi? Glória a Deus. Encontra o Davi, o amigo lá, Davi fez uma célula com ele há 12 anos atrás. Por aí, né, Davi? Por aí. 12 anos atrás. E aí encontra o Davi na rua. E fala, aí, Davi, e aí, Davizão, você é crente ainda? Falo, sou crente. E você vai, eu vou na mesma igreja, estou lá, você está na mesma igreja? Eu vou te dizer mais, eu sou lá líder de célula. Eu vou dizer mais, sabe essa igreja aí? Eu sou professor da escola de líderes. Mas e aí, Davi, está solteiro? Não, já não estou mais solteiro. Deus preparou uma mulher maravilhosa para a minha vida. Deus preparou um guti-guti. Deus preparou uma mulher maravilhosa para a minha vida. Minha esposa está lá junto comigo. E não é só isso não, tem correção monetária. Tem um filho, Pedro, menino de Deus. E aí essa pessoa vai chegar na casa dela, vai chamar a esposa. Encontrei o Davi, sabe o Davi? É o Davi da igreja que a gente ia 12 anos atrás. E a esposa vai perguntar assim, mas e o Davi, como está? Ele vai dizer assim, Davi está uma bênção. Sabia que o Davi, líder lá na igreja, Davi casou, tem um filho, firme na igreja. Davi é professor da escola de líderes lá na igreja. O Davi mudou. Olha que coisa linda. Olha que testemunho lindo que todos nós devemos ter, gente. Sabe por quê? Porque o nosso chamado é um chamado para mudança. O nosso chamado é um chamado para transformação. O contrário também existe. De pessoas que estão décadas e décadas dentro da igreja, mas continua do mesmo jeito, da mesma forma, teve o mesmo chamado de Jesus para ser pescadores de homens, tem ouvido a mesma palavra que todos nós ouvimos todas as semanas, mas pessoas que não mudam, passam um ano na igreja e não muda. 2, 3, uma década na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a respeito de Jesus. Jesus é o verbo é a palavra é Jesus, mas a pessoa não muda, não produz transformação na vida da pessoa. E quando ela encontra uma pessoa da igreja, que muito tempo que não via, tem até vergonha de falar a respeito de si mesmo. Porque não teve mudança, não teve transformação, não teve crescimento. E eu pergunto, por quê? Se Jesus é esse agente de transformação, e Jesus está conosco, por quê? O Espírito Santo que nos alerta daquilo que a gente precisa melhorar, habita dentro de nós, mas por que nós não mudamos? Por que nós não crescemos como deveríamos crescer? Porque nós não viramos as páginas da nossa vida, porque nós não subimos de degrau em degrau, alcançando lugares mais altos dentro do reino de Deus, na nossa vida como um todo. Por que isso não acontece? E é isso que eu vou tentar, nessa noite, chamar a atenção. Nessa noite, gostaria muito que você prestasse atenção em algumas coisas. Sabe por quê? Porque pode ser que alguns pontos seja totalmente pertinente à sua vida, como foi para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu também quero mudar. Amém?
eu também quero mudar. Eu quero que uma pessoa, quando me encontrar, daqui a 10 anos por aí, e perguntar como está o meu ministério, eu vou falar assim, está arrebentando. Está arrebentando. Ama a Deus muito mais envolvido com Deus, e a sua família está mais envolvida do que eu ainda. Está arrebentando. E a igreja, como está a igreja? E a igreja lá está uma benção, estamos multiplicando, estamos crescendo, e toda semana a gente tem que quebrar as paredes para aumentar um pedaço lá. Esse é o testemunho que eu quero dar. Mas temos que ter alguns cuidados, principalmente no que se trata a respeito de mudança, principalmente em relação à mudança. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que mudam, mas não muda. Olha que coisa louca, né? Totalmente inteligente isso, hein? Como você vai entender isso? Tem pessoas que mudam, mas não muda. Tem pessoas que mudam, mas quando você olha bem, você vê que a pessoa não mudou. Quer ver um caso na Bíblia de uma pessoa que mudou, mas não mudou? Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, vai um pouquinho mais para frente, capítulo de número 12, versículo de número 6. João, capítulo de número 12, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa, onde se colocava o dinheiro, e tirava o que ali se lançava. De quem a palavra está falando? Hã? Mais alto. Está falando de Judas. Ao exemplo de uma pessoa que muda, mas não muda. Você quer uma pessoa que teve toda a possibilidade na sua vida? Está aí o Judas. Porque o Judas recebeu o mesmo chamado de todos. Para ser o quê? Pescador de homens. O mesmo chamado. Judas recebeu os mesmos ensinamentos, comeu da mesma comida, viu os mesmos milagres de Jesus. Judas estava entre os 12, perto, próximo de Jesus. O Judas, ele aceitou o chamado. Ele mudou? Mudou. O Judas deixou a sociedade que ele vivia, passou a andar junto com os apóstolos, junto com Jesus. Judas mudou. Mas, quando nós olhamos para essa atitude de Judas, que atitude era essa? A Bíblia nos diz que Judas, ele era o responsável pelo dinheiro do grupo dos apóstolos. Ele andava com a bolsa de dinheiro. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele sempre reclamava questões de dinheiro, sabe por quê? Porque ele colocava a mão na bolsa e tirava o dinheiro. Uma pessoa que muda, mas não muda. Uma pessoa que tem Jesus, mas não permite ser transformada por inteiro. Uma pessoa que muda certas áreas da sua vida, mas não tem a coragem de mudar a sua vida por completo. Quem vive meio evangelho, não vive evangelho nenhum. Escuta o que eu estou falando para vocês. Quem vive um evangelho mais ou menos, não vive evangelho nenhum. Porque o chamado de Deus para a nossa vida não é um chamado mais ou menos. É um chamado profundo e é um chamado
intenso, envolve todas as áreas da nossa vida. Judas mudou a sua religiosidade, mudou a sua sociedade, mudou o grupo de amigos, mudou tudo, mas não mudou. Porque naquilo que ele fazia de errado, ele continuou fazendo. E a gente sabe o fim que ele levou. Você quer ser uma pessoa que muda, mas tem certas áreas da sua vida que não muda? Realmente é isso que você quer para a sua vida? Porque eu estou disposto a deixar Deus mudar todas as áreas da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não quero viver um evangelho mais ou menos. Eu não quero viver um evangelho raso, sem profundidade. Eu não quero viver um evangelho fracionado, particionado. Eu quero viver um evangelho na sua totalidade. Por isso, quando eu sei e entendo que Deus propõe uma mudança para a minha vida, o que eu falo para Deus é: eis-me aqui, muda a minha vida, muda intensamente e muda totalmente a minha vida. Não adianta, meu irmão, você em uma área da sua vida, você tirar nota 10. Olha, essa área da minha vida, eu sou crente, nota, glórias a Deus por isso. Se você tem áreas na sua vida que você já identificou que você nem 0 é, você é menos 10. E você não faz nada por isso. Olha, mas eu sou 10. É aquele aluno da escola. Seu filho chega para você e fala assim: pai, tirei 10 em todas as matérias, mas eu tirei 0 em português. Ele vai repetir de ano. Vocês estão me entendendo? Ele vai repetir de ano. Chega no final de uma faculdade e passa em 99% das matérias. Reprova em uma. Vão te dar lá no final o diploma? Não vão te dar. E nós vamos vivendo o evangelho picadinho, superficial. Às vezes nós nos contentamos porque tirei 10 nessa área. Mas ótimo, glórias a Deus por isso, e assim mesmo, permaneça firme. Porém, temos que identificar aquelas áreas onde nós estamos vermelho. E ter a disposição para mudar. Judas estava andando, aceitou o chamado, estava junto. Mas nessa área da sua vida, não mudou. Muda, mas não muda. E o que acontece com isso? Nós vamos nos enganando. O pior engano que pode recair sobre a vida de uma pessoa é o auto-engano. Ou seja, quando nós mesmos nos enganamos. Tem um outro tipo de pessoas. A pessoa que muda, mas sempre volta atrás da sua mudança. Ela muda, mas ela sempre está voltando atrás. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso. 2 Pedro, e Pedro é muito direto. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 22. Olha o que o apóstolo Pedro, ele está falando a respeito de quem muda, mas volta atrás da sua mudança. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 22. Pedro, ele é muito forte nas suas palavras. Olha o que Pedro fala. Pedro fala assim: deste modo, sobreveio-lhes o que por um... Vamos ler de novo. 22. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz. E é isso que eu quero falar realmente para vocês. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pedro está falando para aquelas pessoas que mudam, mas que sempre está voltando na sua mudança. Aquelas pessoas que se convertem e muda, ela muda.
ela muda o seu jeito dentro de casa. Ela se converteu, ela está compreendendo a palavra. Houve uma mudança dentro de casa. O marido fica feliz, a mulher fica feliz, as crianças ficam felizes, até o totó fica feliz. Até o cachorrinho fica feliz. A pessoa mudou, mas ela não consegue permanecer firme na sua mudança. E o que o Pedro está dizendo é como se fosse um porquinho. O Baby. Vocês lembram do Baby? Só os mais velhão vão lembrar do Baby, né? Aquele filme Baby. Porquinho. E aí você pega o porquinho, você dá uma ducha no porquinho, você dá uma escovada nele, você deixa ele legalzinho, você passa um Chanel nele. 2 gotinhas, não, vai gastar com o porquinho, não. E aí você dá um trato no porquinho, o porquinho fica bonitinho, ele fica fofinho, ele fica limpinho, cheirosinho. Aí você fala, mas porquinho, então vem aqui morar aqui dentro de casa. Aí você traz o porquinho para dentro de casa. Mas o porquinho está tão arrumadinho, está tão ajeitadinho, você fala, porquinho, pode até dormir aí nos pés da cama, porque o porquinho está legal, e o porquinho fica dentro de casa. Mas quando você esquece a porta aberta, o porquinho sai no pinote, o porquinho dá linha na pipa, e o porquinho que estava limpinho, estava gostosinho, fofinho, bonitão, o baby corre, vaza a porta, e ele vai lá, pula na lama de novo, e ele rola, e a lama entra no focinho, entra na boca, entra na orelha. E aí ele se lambuza tudo novamente daquele jeito. Porquinho tinha mudado. Porquinho estava bonitinho. Mas agora aquele que tinha mudado voltou atrás da sua mudança. Tem crente a rodo desse jeito. A rodo. Que entra na igreja e muda mesmo. Ele teve uma transformação. Aquela área da sua vida era uma área suja, cheia de lama. E aí o evangelho vai dando um banho, né? A ducha espiritual. E a pessoa é limpa. E ela fica legalzinha. Mas ela não vigia, ela não cuida, ela não vela por aquela área da sua vida. E quando isso acontece, nós tendenciamos a voltar atrás. O grande erro do cristão é achar que isso já está tudo resolvido, não precisa mais nem pensar nisso. Sabe qual que é o grande erro do cristão? Ah, pastor, mas eu já fui liberto disso. Ah, eu já fui liberto das drogas. Eu fui liberto das drogas. Ah, mas sabe, pastora, agora eu tenho consciência o quanto aquilo fazia mal para mim, né? E aí coloca a foto do antes, do depois, né? O antes com o cigarro na mão, com a lata de cerveja na mão e tudo mais. Depois coloca a foto com a Bíblia na mão, com a garrafa de Coca-Cola na mão, né? E gordão, antes era magro. Legal, bacana, mudou. Ah, pastor, mas olha, eu não caio mais nessa. Cuidado! Porque quando o diabo escuta isso, ele acha uma brecha. O que nós temos que falar é o seguinte, eu sei o quanto isso era ruim para a minha vida, e eu tomo cuidado todos os dias. Todos os dias eu tomo cuidado, porque eu sei que essa área da minha vida mudou. Mas se eu não tomar cuidado, aquilo que mudou pode voltar. Porque o diabo está esperando a oportunidade. E o cristão, ele não pode andar no fio da navalha. Quem anda no fio da navalha pode se equilibrar muito, por muito tempo, mas é muito arriscado. Uma hora ou outra vai cair. Uma hora ou outra vai encontrar a porta entreaberta e o baby vai passar lotado ali, vai cair na lama de novo. Pessoas que, por serem libertas em uma área, se tornam super espirituais,
Você foi liberto numa área, você tem um testemunho, você tem uma experiência, usa isso, ajude outras pessoas, mas não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Aquele cara que antes de se converter era mulherengo, saía com todas as mulheres que podia. Aí se converte, descobre a família, redescobre a família, a esposa, os filhos. Aí tem a sua vida mudada, e muda mesmo, porque o Evangelho é poderoso, Jesus é o maior agente de mudança na vida do ser humano, amém? E o cara muda, começa a olhar para a esposa diferente, começa já a investir na esposa, amém? Perder a oportunidade. Né? Já paga a unha, já compra uma roupa nova para a esposa, manda ajeitar o cabelo, e ele vai mudando a vida, muda, eu já vi muitas pessoas mudarem, mas a gente não pode esquecer de onde veio. Ah, pastor, eu mudei, sabe, olha, agora eu vejo uma mulher de backside grande, traseiro avantajado, corta isso depois. Pastor, eu não aguentava, mas agora, pastor, olha, passa por mim e eu nem noto. Mulher com fronte. Ah, pastor, estou de boa, olha, eu mudei. Eu acredito que você mudou, mas toma cuidado. Porque tem coisas que mudam, mas tem coisas que voltam atrás da mudança, se você não vigiar. Não fica correndo riscos, principalmente os riscos desnecessários. Não fique andando no fio da navalha. Vele pelo seu testemunho. Cuide do seu testemunho. Preserve o seu testemunho. Não achando que você é o super espiritual, mas sabendo que você depende da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. E mais do que isso, você tem que manter a sua cabeça sempre viva e alerta. E fugir de toda a aparência do mal. Ah, pastor, mas eu estou de boa, glórias a Deus, permaneça desse jeito. Mas não deixa, de forma alguma, de vigiar. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí que mudou, que teve uma transformação divina, teve algo de Deus na sua vida, mas que o momento em que encontrou a porta aberta, se enveredou de novo a poça da lama. E, gente, isso é muito perigoso, é muito terrível, sabe por quê? Porque quando nós mudamos, uma área da nossa vida é mudada pelo Evangelho, é como se passasse uma vassoura espiritual nessa área. Aquela área, ela era suja, ela era entulhada. E aí você conhece a palavra, a verdade que liberta. E aí você muda. Uma vassoura é passada naquela área. Aquela área, ela fica o quê? Fica limpa. Limpa. Uma área limpa dentro da nossa vida é a coisa mais linda que existe. Mas é a coisa que nós devemos nos preocupar ainda mais. Sabe por quê? Porque se você tiver essa área limpa na sua vida, e você não preenchê-la com a presença de Deus, outra coisa vai entrar nessa área da sua vida. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A minha mãe mora no DIC 5, né, eu morei um bom tempo ali no DIC 5, e minha mãe mora num condomínio de esquina, e quando nós mudamos para lá, logo à frente tinha a rua, um terreno de frente muito grande. E esse terreno de frente não tinha nada, era só um terreno grandão, né, um espação, e ali eles começaram a construir outro conjunto habitacional. Então, ali da janela do apartamento que a gente morava, a gente via ali as máquinas, né, fazendo a terraplanagem. A gente era criança, né, adolescente, a gente ia brincar lá nos montes de terra que as máquinas deixavam.
E ali eles arrumaram ali, planaram e começaram a construir casas, várias casas, assim, mais de 1000 casas. E fizeram a fundação das casas, depois da fundação das casas, ergueram as paredes, e aí chegou na laje. Nem janela tinha, não tinha nada, estava na laje, assim, muitas casas. E aí, eu não sei porquê, mas a obra, ela parou. Mas ela não parou por muito tempo, acho que foi 6 meses, 1 ano, para não errar. Aí as casas ficaram daquele jeito. Gente, num belo dia, eu abri a janela do apartamento e quando eu olhei para as casas, eu vi um mar de gente. E gente brigando, se estapeando por causa da casa. E o pessoal jogando sofá velho para ocupar o espaço. Gente, um mar de gente. E ocuparam aquelas casas ali. E aquilo ali está até hoje lá, virou uma cidade aquilo. O que eu quero dizer para você? Você muda. Você arruma essa área na sua vida. Passa uma vassoura espiritual. Se você não preencher essa área da sua vida com Deus, pode ser que essa área seja invadida. Pode ser que essa área da sua vida seja invadida por coisas que não tem nada a ver com Deus. Pessoas que vão limpando a sua vida, vão deixando os velhos hábitos. A pessoa tinha o hábito de ir no boteco, beber cachaça. E ela se converte e ela entende que não vai mais no boteco, que não é mais para ela, e ela deixa de ir. Porém, ela deixa de ir no boteco, mas não vai mais lugar nenhum. Ela não vem na igreja, ela não vai numa célula. Ela deixa de ir naquele lugar, ela mudou. Mas aquele espaço na vida dela não foi preenchido por nada. Ela deveria preencher aquele espaço por Deus. Quem não faz isso, corre um risco muito grande. Que nessas casas, lá nesse conjunto habitacional que eu falei para vocês. Se você não preencher esse espaço, essa casa limpa que agora você tem, com a presença de Deus, uma hora ou outra, isso vai ser invadido. Uma hora ou outra, você vai receber um telefonema no domingão daquele amigo que você não via há muito tempo, te chamando para um churrasco, e no churrasco você vai encontrar uma birita, e você vai tomar uma birita, porque tomar uma birita não é pecado, eu não estou embriagado, vai chegar meia-noite e você vai estar dando vexame, porque alguém vai ter que ir lá te pegar, você está chapado, carregado, e com o seu coração, com esse espaço, que era o espaço limpo, que deveria ser preenchido por Deus, novamente, como o porquinho que sai correndo e mergulha na lama. Não podemos ser dessa forma. Limpe a sua vida, vai mudando, vai tirando essas coisas que são ruins e vai preenchendo esse espaço com as coisas de Deus. Vai preenchendo esse espaço com o quê? Com as coisas de Deus. Os casais que se convertem, graças a Deus, muitos casais se convertem aqui na igreja. E aí tinha amizade com outros casais que só levava para a ladeira abaixo. Agora mudou, já não tem mais amizade, se envolve com as pessoas aqui da igreja, se convida para ir almoçar na casa da pessoa. Fala um amém agora aí, duvido, se convida, fala assim, olha, estou aqui de bobeira, vamos rachar o frango assado? Racha o frango assado, só não vai brigar pelo pedaço do frango. Se convida, ou seja, deixou. Não anda, a gente não anda, mas aquele casal que é nosso amigo, olha, só deu confusão para a nossa vida e muda. Mas preencha esse espaço com as coisas de Deus. Se envolva com as pessoas aqui da igreja. Faça amizades. Gere relacionamentos saudáveis para a sua vida. Eu falei aqui a respeito de mudar, mas não mudar. Eu falei aqui a respeito das coisas que a gente muda, mas que sempre nós voltamos atrás nas mudanças. Agora, existe a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é
a mudança superficial. Existe uma mudança que é uma mudança, mas não é tão mudança assim. Ela é superficial. Ela é a mudança rasa. A igreja de Corinto foi uma igreja que mudou. Mas tinha certas coisas dentro da igreja que a mudança mas era uma mudança superficial. Era uma mudança rasa. Para vocês terem uma ideia, tinha um rapaz dentro da igreja, num pecado muito grave. Ele estava dormindo com a madrasta, com a mulher do seu pai, na igreja. E ele estava lá na igreja. Estava lá. A igreja sabia. Mas estava lá. Uma igreja que mudou. Pessoas que se converteram. Mas uma mudança superficial. E aí Paulo pega o lápis, a sua caneta Bic, pega o seu caderno da Tilibra e ele escreve uma carta. Estou brincando da Bic e da Tilibra, viu? Senão, ele escreve uma carta, ele está dizendo assim, sabe esse cara que está aí dentro, que está dormindo com a madrasta, a mulher do pai, tira ele da igreja. E Paulo, ele é mais profundo. Paulo fala assim, entrega esse cara para Satanás. Olha que coisa forte. Mas é o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo não está querendo amaldiçoar ou destruir a vida do jovem. Quer ensinar a igreja que tem certas coisas que nós não podemos ser rasos. Nós não podemos ser superficiais. O cara que era encachaçado, vivia na cana, muda, mas muda profundamente. Ah, não, agora eu já não bebo mais cachaça, eu bebo a minha sem álcool, eu bebo a minha tacinha de vinho. Meu irmão, muda, mas muda radicalmente, muda profundamente. Eu dei um exemplo pela manhã, e eu vou repetir esse exemplo, talvez seja um exemplo um pouco forte, mas é a realidade. É a família que tem cachorro. Tem cachorro. Aquele cachorro. Cachorro mesmo, cachorro. Animal cachorro. E tem cachorro. Ela tem um quintal. E por incrível que pareça, cachorro faz cocô no quintal. Sim ou não? Ou essa é uma revelação divina? Sim, né? O seu cachorro não está usando fralda não, né? Se tiver, você vai chamar você de louco. Né? Mas vai e faz o cocô. O cachorro faz o cocô no quintal, a caca no quintal, para ficar bonitinho. Caca. Fez cocô. O que é o certo de fazer? O que você faz? Você vai lá, pega a pá, não é isso? Dá uma raspada no cocô. Uai, é isso. Sim ou não? Né? Aí você pega o cocô, joga no lixo. O que você faz? Você joga o pinho-sol. Existe isso ainda? Pinho-sol? Você joga, não joga? Aí você pega a vassoura. Não é assim? Você dá aquela esfregada. O que você faz mais? Você pega a mangueira, bate uma água. Não é? Beleza. Resolveu a parada. E resolveu profundamente. Está resolvido aquilo lá. Agora tem gente que quando o cachorro faz cocô, sabe o que ela faz? Ela pega uma pá de terra e joga em cima. Desculpa se você faz isso. Desculpa. Eu não pensei de manhã. Estou pensando agora, meu Deus, será que alguém faz isso? Né? E aí joga uma pá de terra. Aí o cachorro, à tarde, faz outro cocô. Ela joga outra pá de terra. Ela acha que está resolvendo o problema. Na cabeça da pessoa, ela acha que está resolvendo. E, de certa forma, é uma solução. Mas é uma solução rasa. É uma solução superficial. É a pessoa que varre a casa inteira. Mas ela não pega o lixinho com a pá. Deixa encostado num canto.
quando não, joga debaixo do tapete. É uma mudança? Varreu a casa. Mas não foi profundo do jeito que é para ser. Lava a louça. Lava a louça. A louça fica 10, mas deixa a pia tudo engordurada, com os caroços de feijão lá no ralinho. Fica lá. Fez o trabalho? Fez o trabalho. Fez como deveria fazer? Não. Ou seja, foi raso na sua solução. Eu vejo a Ada pegando no pé das crianças lá, porque a Ada bota as crianças para fazer as coisas, e é isso mesmo, só não gosto que ela me coloque para fazer as coisas. Mas eu faço também, eu gosto de ajudar. E ela pega no pé. Você faz por completo. Faz por completo. Faz inteiro. O cara que vai trocar o chuveiro, né, vai lá, troca o chuveiro, né, e amarra os fios lá e deixa tudo lá solto. Faz pela metade. Vai, reboca a parede, mas deixa lá. Não passa uma tinta. Fazendo tudo pela metade, resolvendo as coisas pela metade, sendo superficial nas suas soluções. Muda, mas não muda na profundidade que deveria mudar. Nós não podemos ser pessoas assim. Não podemos ser pessoas que muda, mas não muda. É tão triste, tão triste. Você acompanhar uma pessoa dentro da igreja, e quando você olha para ela, você fala assim, essa pessoa já venceu nessa área. Já venceu nessa área. E você vai junto com a pessoa, você caminha com a pessoa e você vê a pessoa assim vencendo. Daqui a pouquinho você fala, agora vai, aí não foi. Tão triste, tão triste. Muda, mas não muda, ou muda, mas volta na sua mudança, ou muda, mas muda superficialmente. Eu quero dizer que essa palavra é para todos nós, inclusive para mim, inclusive para mim. Também tenho certas tendências que precisam ser melhoradas. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado em tantas áreas da minha vida. Em algumas áreas, talvez eu esteja sendo superficial. Em outras áreas, eu talvez ainda não esteja enxergando a mudança que eu preciso ter. Talvez já existem áreas da minha vida que eu mudei, mas que talvez eu esteja regredindo em vez de crescer. E não existe vergonha nenhuma de assumir isso. Mas, pelo contrário, é muito honrado as pessoas que batem no peito e dizem assim, olha, isso que o pastor está falando é para a minha vida. Muda, mas muda por completo. Muda, mas muda por inteiro. Coisa mais triste é quando a pessoa nos encontra, uma pessoa que muito tempo nós não víamos, e a pessoa sai dali com aquela impressão de que a gente não mudou nada. É tão ruim isso, não mudou nada. Aqui na igreja, você quer ver uma das coisas que me deixa mais tristes? Eu gosto muito de aconselhar. Eu amo aconselhar. Eu amo mais aconselhar do que pregar. Gosto de aconselhar. Mas quando você começa a aconselhar uma pessoa em uma área, ai, pastor, essa área está difícil na minha vida, e você aconselha. Aí a pessoa volta no outro mês, ah, pastor, essa área da minha vida está assim, na mesma área. A pessoa volta o ano que vem, ah, pastor, essa área da minha vida está assim, está assim, está assim. Você aconselha, porque a gente está aqui para isso, é o que a nossa vocação. Passa 5 anos, pastor, essa área da minha vida está assim. Ah, pastora, chega na igreja, tem problema financeiro. Vira 1 ano na igreja, problema financeiro. 5 anos na igreja, problema financeiro. 1 década na igreja, problema financeiro. Mas cadê o Jesus que transforma na sua vida? Eu creio que Jesus transforma, Jesus sempre faz a sua parte. Aí é a mesma coisa, 20 anos de igreja,
Ah, pastor, precisa me aconselhar. Aí você fica naquela expectativa, né? Pelo menos o problema vai ser diferente. Pelo menos o problema vai ser diferente. Mas não, a mesma coisa. Tem certas situações aqui na igreja que eu nem sei como aconselhar. Quando isso acontece, eu vou lá no nosso pastor. Vou lá no pastor Vilela. Falo, pastor Vilela, tem a situação dessa pessoa assim, 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 está muito complicado isso. E por várias vezes o pastor já disse, Du, o problema dessa pessoa não é de hoje. O problema dessa pessoa é de décadas. Ou seja, mudou até o pastor, mas o problema é o mesmo. Até o pastor mudou, mas o problema é o mesmo. Aí o pastor fala assim, Du, agora segura que é a sua vez. E eu falo, meu Deus, vou ter que aguentar até a próxima geração. Até o próximo pastor. Aí quando outro pastor assumir que eu vou chegar aqui, vem aqui, sabe aquela pessoa lá, aquele problema, agora é seu. Assina aqui. Assina aqui. Gente, não é vergonha nenhuma enfrentarmos crises e problemas. O grande problema é enfrentar a mesma coisa sempre. Se Jesus é agente de transformação, se o Espírito Santo que está em nós produz mudança, por que nós não mudamos? Eu garanto para você que não é problema de Deus. É problema nosso. É problema nosso. Eu encerro essa mensagem falando a respeito da parábola do semeador. Eu sou apaixonado por essa parábola do semeador. Eu acho um dos textos mais completos da palavra de Deus, a parábola do semeador. Eu digo que ele é completo porque é uma parábola, uma história contada por Jesus, e Jesus conta essa história, mas Jesus também explica a história. Então, é um texto na Bíblia que não tem dúvidas, porque ele é contado por Jesus e ele é explicado por Jesus. E nessa parábola do semeador, o que Jesus fala? Que um semeador saiu a lançar a semente. Ele diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E diz que esse semeador, ele lança a semente. E essa semente, ela cai em alguns lugares. E ele diz que um lugar que essa semente cai, é um lugar chamado a beira do caminho. E ele diz que essa palavra, quando é lançada e é semeada, essa semente cai na beira do caminho, ela é facilmente roubada. Se você joga uma semente na beira do caminho, os pássaros logo identificam aquela semente e ela é roubada. E aí ele diz que a palavra de Deus, para a vida de algumas pessoas, é como a semente que cai na beira do caminho. Ou seja, a pessoa tem a palavra, que é o agente de transformação. Jesus é o verbo. A pessoa ouviu a palavra, mas ela não protege a palavra. Ela está dentro da igreja, ouvindo a palavra, e a palavra pode mudar a vida dela. Mas a palavra, ela não é guardada em local correto. A pessoa ouve, compreende, como você está me ouvindo, e creio eu, compreendendo nessa noite. Ela entendeu, mas ela sai daquela porta e dá 2 passos para fora da igreja e a palavra já é roubada. Vem no culto de casais, escuta uma palavra, entende, compreende, olha, é uma semente para a minha vida, é uma semente para a vida da minha esposa, sai, sobe no carro e pergunta para a mulher, o que tem de janta? Macarrão com sardinha? Macarrão com sardinha. E aí já começa o quebra-pau. A palavra não dura 5 minutos pós-culto no coração da pessoa. É uma semente que não é guardada, não é protegida, facilmente é roubada. Por que a pessoa não muda? Porque ela não protege a palavra de Deus. O que é proteger a palavra de Deus é guardar em lugar seguro. É quando você sai daqui e alguma coisa já não dá certo na primeira esquina, mas você se segura. Você engole a sua raiva, você engole o seu eu. Você engole esse temperamento que você tem. E você deixa aquilo escorrer, aquilo passar um pouco. Deixa a semente penetrar dentro do coração, a palavra penetrar dentro do coração.
Não muda, sabe por que não muda? Não é porque não escuta a palavra, porque escuta a palavra. Não muda, sabe por quê? Porque não protege aquilo que escutou. Não guarda aquilo, não consegue reter aquilo. Facilmente o diabo rouba. Facilmente o diabo rouba. Eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Eu vou ser dizimista e você ofertante. Segunda, terça, quarta, quinta, chega sabadão, você fala, beleza, amanhã é o dia de eu entregar o quê? O meu dízimo. E de repente, quando você está saindo, você olha na geladeira, está aquela conta de luz grudada ali. E aí você olha, e a conta é para vencimento na segunda-feira. Ou seja, você tem uma palavra, mas você não retém a palavra. Facilmente o diabo monta estratégias que te tiram do eixo da palavra. A parábola diz que esse semeador lança a semente no meio das pedras. E eu gosto, quando eu falo a respeito disso, eu falo da minha calçada. A calçada de casa lá é cheia de pedras, de ladrilhos, né? De pedra. Né? Então, e fica sempre um espacinho entre uma e outra. E aquele espacinho cai uma terrinha, junta uma terrinha ali. E vira e mexe, brota alguma coisinha ali. Vira e mexe, brota alguma coisinha. E se der uma chuva, você vai ali com a mão, você arranca. Você arranca tudo. Sabe por quê? Porque aquilo até nasceu ali, mas não tem raízes profundas. Não tem raiz profunda. Sabe por que a pessoa não muda? Ela recebe a palavra. Ela até traz a palavra para a sua vida, mas não deixa a palavra enraizar. Não deixa a palavra penetrar. Não deixa a palavra se aprofundar a ponto de tomar conta da sua vida por completo. Nós falamos isso na quinta-feira. Uma família enraizada. Ou seja, fica superficial. É aquela pessoa que está ali ouvindo e está crescendo, está germinando, está nascendo. E você fala, agora vai, mas não aprofunda as raízes. Não deixa a palavra ser viva e eficaz na sua vida. Até nasce alguma coisa. Mas facilmente é arrancada. Pessoas não mudam, sabe por quê? Porque a palavra não tem profundidade. Não é que a palavra não faz sentido, não tem profundidade. A pessoa dizimista primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, como as contas em casa aumentou, não sou mais. Ou seja, até a palavra tentou crescer e brotar, mas não gerou profundidade. Está tratando a mulher bem, porque aprendeu no encontro de casais, está cuidando bem da casa, bem da família agora, está tratando a esposa bem. Até quando a esposa está fazendo tudo o que quer. Até quando a esposa não questiona alguma coisa, porque questionou alguma coisa já muda. A palavra até tentou brotar, mas facilmente foi arrancada. O semeador lança a palavra e a palavra cai no meio dos espinhos. Sabe o que é isso? É a pessoa que está aqui na igreja, ela gosta, ela ama a igreja, mas ela também está no mundo. Ela está no mundo. Ou seja, ela ainda tem as características do mundo. Tem espinhos dentro dela. E por mais que a gente lance a semente, esses espinhos sufocam. Você lança uma semente aqui, a pessoa sai cheia de fé, e sai arrebentando, e fala, vai, agora eu vou. Mas por ter tantos espinhos dentro dela, essa palavra passa segunda, terça, quarta-feira, os espinhos já sufocaram. Eu não vou mentir essa semana, eu não vou mentir, porque eu entendi, eu não vou. E vence a segunda, vence a terça, vence a quarta, mas na quinta-feira aquilo já está sufocando a palavra. E a palavra acaba morrendo, não muda. Não é porque não entende a palavra. Não é porque não recebeu a palavra, mas é porque dentro de si existem muitas coisas ruins ainda. Existem muitas coisas que precisam ser retiradas.
O marido que quer tratar bem a esposa, vê aqui, até tenta, mas ainda tem um caso extra. Eu trato bem a minha mãe, não consegue. Tem um espinho que sufoca a palavra. Vocês estão me compreendendo? Por que nós não mudamos? Por que existem áreas na nossa vida que não muda? E eu falo da última área. Porque a palavra de Deus diz que quando uma semente é lançada e ela cai numa terra fértil, ela produz 30, 60 e 100 por um. Eu profetizo sobre a sua vida que você é uma terra fértil. Que você é uma terra fértil. Eu profetizo que essa semente, ela vai mudar, vai se transformar em frutos na sua vida. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história de vida. Eu declaro que a sua vida já é uma vida fértil, uma vida produtiva. Eu declaro uma mudança e uma transformação constante na sua vida. Eu declaro que as palavras que estão sendo lançadas deste altar estão caindo na sua vida. E cair na sua vida é entrar no seu coração. E entrar no seu coração é fazer morada numa terra fértil. Numa terra fértil. Deus não tem negado das suas sementes. Deus não tem poupado da sua presença e do seu derramar. Quer ter mudança na sua vida? Faça do seu coração uma terra fértil. Faça da sua vida uma vida onde a palavra de Deus se multiplica. Quer ter mudança e quer ter transformação na sua vida? Agarre-se à palavra de Deus e não solte a palavra por nada. Como se você estivesse pulando de um avião e sabendo que a palavra de Deus é o seu paraquedas. Se agarre a essa palavra e não solte por nada. Porque se for dessa forma, sabe o que vai acontecer? Quando alguém te encontrar daqui a 10 anos, a pessoa vai olhar para você e vai reconhecer em você um homem e uma mulher que mudou. Um homem e uma mulher de Deus que cresceu, que frutificou. Vão reconhecer em você um homem e uma mulher de Deus, que já não está mais naquele nível de 10 anos atrás, mas teve tantas mudanças e transformações produzidas por essa palavra, que você vai se tornar uma pessoa irreconhecível de tantas bênçãos que Deus vai fazer na sua vida. O maior milagre de um cristão é o seu testemunho de conversão. É ótimo, a primeira pregação que nós temos é o testemunho da nossa conversão. Mas passa um ano, e você está no testemunho da sua conversão, 2 anos no testemunho da sua conversão, 5 anos no testemunho da sua conversão, 10 anos e você só tem o testemunho da sua conversão, está errado. Será que Deus não está fazendo nada na sua vida? Deus está. Mas será que nós estamos mudando? Nós estamos nos transformando de acordo com a palavra de Deus, a ponto de nós termos novas experiências, novos testemunhos para poder contar? Ah, meu irmão, se eu não tiver aqui, daqui uns 10, 15 anos, pretendo estar. Mas eu encontrar algum de vocês por aí, eu quero que vocês olhem para mim e reconheçam um homem bem melhor do que hoje. Eu quero olhar para vocês e reconhecer um homem e uma mulher bem melhor do que hoje. Eu quero daqui a 10 anos olhar para essa igreja e encontrar cada um de vocês aqui, mas não do mesmo jeito, muito melhor, mudados, transformados. Eu quero que a nossa igreja daqui a 10 anos seja uma igreja irreconhecível quando pensam no dia de hoje. Uma igreja mudada, transformada, uma igreja cheia da presença de Deus. Para isso, vamos tornar o nosso coração uma terra fértil, porque nós mudamos quando a palavra floresce e frutifica na nossa vida.
Que Deus te abençoe. Fique de pé e feche os seus olhos. Eu peço que nesse momento você, com os seus olhos fechados, olhe para a sua vida e reconheça aquilo que você precisa mudar. Talvez você se encaixa nisso, nessa coisa louca de mudar e não mudar. Muda, mas não muda tudo. Faça um voto com Deus agora. Talvez você se encaixe naquela condição de uma pessoa que já mudou, que venceu certas áreas da sua vida, mas que por algum motivo você voltou atrás. Você voltou atrás da sua mudança, perdeu o seu testemunho nesta área. Mas aquilo que é perdido pode ser restaurado, encontrado, recuperado. Muda. Talvez você olhe para a sua vida e saiba que, identifica que algumas coisas foram mudadas, mas não foram mudadas da forma que precisava. Talvez você mudou superficialmente. Talvez você tenha simplesmente encoberto, escondido, não consertado, acertado e resolvido a situação. Como essa semente vai cair no seu coração? Talvez o seu coração seja à beira do caminho, onde o diabo vai roubar essa semente. Talvez o seu coração seja um coração cheio de pedra, onde a palavra não tenha onde aprofundar as suas raízes. Ou talvez o seu coração seja um coração cheio de espinhos, que vai sufocar a palavra. Mas eu declaro que o seu coração, nosso coração é terra fértil nessa noite. E que essa palavra, se for assumida como nossa, essa palavra, se você assumir como sua, ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Erga suas mãos, glorifique a Deus, fale a Deus: Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser o mesmo, eu não quero ser o mesmo marido, eu não quero ser a mesma esposa, eu quero ser um pai transformado, uma mãe transformada, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um servo melhor dentro da casa de Deus, eu quero ser um homem e uma mulher diferenciado no seu reino, Senhor. Aquele chamado que o Senhor fez àqueles homens há milhares de anos atrás, eu sei, Senhor, que é feito a nossa vida neste momento. Deus quer transformar a sua vida. Você não é pescador comum, não é pescador de peixe, mas você é um pescador de homens. A sua vida, ela foi transformada pelo Evangelho, não superficialmente, mas profundamente. Assuma a sua posição dentro desse reino, assuma a sua posição a qual Deus tem direcionado, e você vai ver Deus fazendo milagres na sua vida. Muda, mas muda profundamente. Muda, mas muda intensamente. Muda totalmente, por completo. Deixa Deus fazer uma mudança profunda e completa na sua vida. Se você deixar Deus fazer essa obra na sua vida, você vai ver a sua vida sendo transformada. E eu quero lhe dar a oportunidade nessa noite de orar. Ore a Deus, apresente ao Senhor a sua vida, enquanto nós ministramos essa canção. Rei Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas
meu coração tem clamado por ti. Meu coração tem chorado por ti. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser tocado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Estenda suas mãos, feche os seus olhos. Você na sua casa faça isso também. Senhor, eu oro por este povo. Eu oro por todos aqueles que corajosamente, ó Pai, batem no peito nessa noite e assumem que precisa mudar. Eu oro por todos aqueles que honestamente reconhecem a sua situação, Senhor. Eu oro e peço ao Senhor, derrame sobre esses corações da sua unção e do seu poder, capacitando a cada um, ó Pai, para que essa mudança não seja somente algo conceitual, mas que seja uma realidade profunda em nossas vidas. Nós oramos e abençoamos a cada um aqui, a cada um que está nos ouvindo em suas casas, e fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos recebem esta palavra? Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida de mudança. Amém. Eu quero pedir a ajuda da igreja em oração pela Ana Atsela, que está internada com Covid. Ela já perdeu o marido, e nós vamos orar pela Ana.
Nós vamos orar novamente pelo Dino, esposo da dona Vilma. Nós oramos pela manhã, ele estava em casa, mas ele retornou ao hospital. Então vamos orar, vocês me ajudam nessa oração? Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos pela Ana, nós repreendemos esse vírus na vida dela, ó Pai. Nós declaramos a cura, o milagre, ó Pai. O Jeová Rafa, o Deus que cura, toque a vida dela neste momento, ó Pai. Oramos pelo Dino, ó Pai, mais uma vez. Repreendemos este mal, ó Pai, e declaramos o seu corpo sarado, ó Pai, para que ele saiba que foi o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Nós, como igreja, intercedemos por essas pessoas, assim como por todas aquelas que estão enfrentando uma luta no seu corpo, talvez na sua alma, Pai. Sejam curadas no nome de Jesus. Amém e amém. Quinta-feira nós temos nosso culto aqui, de convidado, ministério convidado. Então o pastor Charles vai estar ministrando, né? Compareçam, vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas. Inscrição do MovieX, né? Ô Rick, eu vou orar pelo Murilo também, tá? O Murilo, ele é jogador de futebol, né? Um rapaz querido aqui da igreja, filho do Ricardo, e ele sofreu uma fratura no tornozelo essa semana, né, Ricardo? Está internado, provavelmente vai passar por uma cirurgia, né? Um menino muito querido, menino de Deus, um menino que é exemplo, sabe? Lá no time que ele joga, ele sempre está dando testemunho, até diante das lutas e das dificuldades, ele tem testemunhado. Vamos orar por ele, é tão difícil, nem visitar, a gente está podendo visitá-lo, né? Então vamos clamar pela vida dele. Eu sei que o milagre vai acontecer na vida dele, porque ele é testemunho de Cristo naquele lugar. Senhor, eu oro pela vida do Murilo, ó Pai, eu apresento ele no seu altar, ó Pai, nesta noite. Visita, Senhor, ele naquele leito de hospital. Ele tem honrado o seu nome, ó Pai. Muito mais do que jogar futebol, ó Pai, ele tem pregado a sua palavra, sido um testemunho naquele lugar. Nós, ó Pai, não aceitamos essa lesão na vida dele, ó Pai. Faça um milagre, ó Pai, que os ossos possam se juntar, ó Pai, os ligamentos, ó Pai, retornar, ser restituídos no nome de Jesus. Nós cremos no seu poder, ó Pai, por isso sabemos que o Senhor está tocando a vida do Murilo naquele lugar, naquele leito de hospital, neste momento, ó Pai, e os médicos, ó Pai, vão enxergar neste tornozelo um milagre, ó Pai, para a honra e glória do seu nome. Nós intercedemos pela vida do Murilo no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Aqueles que conhecem o Murilo, manda mensagem para ele. É tão importante, a gente fica tão só neste momento, né? Assim como vocês fizeram comigo, mande a mensagem para ele, é tão importante. Amém? Vamos dar o nosso brado de vitória, nosso glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus.